Então, aqui na parte 2 deste texto maravilhoso, desse vídeo maravilhoso que nós temos ali, que faz parte do Bom Dia do dia 24, Bom Dia com Deus, do dia 24/12 de 2023. Na sequência, nós falamos sobre ser forte e corajoso, porque Deus é contigo. Realmente Deus nos acompanha, Deus é com aquele que crê e que luta e que procura se esforçar para que Deus veja que somos realmente forte e corajoso e cremos na palavra de Deus, porque Deus falou, está falado. Então, ali no vídeo anterior nós falamos que Josué deu ordem dizendo, preparem comida, ou seja, ele não tinha dúvidas que, fala assim, será que a gente prepara, será que não prepara, será que vai dar certo, será que não, não, ele tinha certeza, ele falou, vai lá, falou para os chefes, avisa o povo, passe pelo meio do arraial, avisa o povo que prepare comida, porque há 3 dias vocês vão atravessar este Jordão. Ele disse com toda certeza, sem dúvida nenhuma, e porque vocês vão para a terra que Deus deu a vocês para que tomem posse dela. Olha só, ele dá toda certeza, ele fala sem nenhuma dúvida. Se nós observarmos no capítulo 3 de Josué e versículo 13, nós vamos ver que está escrito aqui, ó, dizendo assim, quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, tocaram nas águas do Jordão, elas serão cortadas. Ou seja, quando os pés dos sacerdotes tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas. As águas que vêm de cima amontoarão. Imagine, elas amontoarão e o povo poderá passar com tranquilidade. Se nós observarmos logo mais à frente, aqui no versículo 15 do capítulo 3 de Josué, está escrito assim, e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés se molharam à beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante o tempo da colheita. Se nós observarmos que ele fala, e o Jordão transbordava, e não fala assim, o Jordão transbordava de uma maneira que a gente fala, aquele rio sempre transborda. Não. E o Jordão transbordava no tempo da colheita. Se fala que eles chegaram, molharam os pés na beira do Jordão, porque o Jordão transbordava na época da colheita, então isso deixa bem claro que era a época da colheita. Então o Jordão transbordava. Então quer dizer que ele não estava com as águas baixas, estava com as águas em alto volume, estava em tempo de cheia e as águas transbordavam. Mas, como diz no versículo 13 do capítulo 3, quando os pés daqueles que levarem a arca do Senhor de toda a terra, molharem ou tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas. As águas que vêm de cima se amontoarão. Olha só, aqui no versículo 15 fala que aqueles que levavam a arca da aliança tocou e molhou os pés. As plantas dos pés tocaram as águas, se molharam na beira das águas do Rio Jordão. Olha que incrível aqui no versículo 17. No versículo 17, assim, porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. Se o Jordão estava em cheia, estava transbordando, eu imagino quantos metros de altura estava já o volume desta água. Porém,
lá no versículo 13 diz: quando os pés tocarem, as águas serão cortadas e a água de cima se amontoará. Então, no versículo 15, diz que eles chegaram e os seus pés molharam logo à beira do rio quando tocou nas águas, porque as águas estavam transbordando. E no versículo 17, finalizando o capítulo 3, diz que os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. Então, quando eles tocaram, as águas foram cortadas, amontoaram para o lado de cima do rio e eles seguiram até o meio do rio. E lá no meio do rio, eles pararam firmes no meio do Jordão. E olha que maravilha! Essa parte é realmente emocionante saber o quão Deus é poderoso e o quão Deus cuida de cada um de nós para que nada aconteça. Então temos que sempre se esforçar para que Deus continue nos protegendo, cuidando de cada um de nós, porque Deus conhece o seu coração, Deus conhece o meu coração, Deus conhece a sinceridade daquele que o serve. Diz aqui que quando os sacerdotes pararam firmes no meio do Jordão, continua dizendo assim, e todo o Israel passou a pés enxuto, atravessando o Jordão. Oh, glória! Olha só como Deus disse, deu ordem aos chefes. Preparem tudo para que vocês passem a terra que eu dei a vocês, para que vocês tomem posse. Eu imagino que Josué e o povo fazendo tudo, se comportando, fazendo os procedimentos para passar o Jordão, olhando e vendo algo impossível na frente. Porque imagine você chegar, você sabe que logo à frente tem um rio de tamanho gigantesco. Mas vocês não têm um barco ali, vocês não têm um navio, vocês não têm uma condução para passar sobre este rio. Vocês não têm, e o rio é enorme. Então vocês sabem que, segundo a lógica humana, não tem sentido passar esse rio. Mas quem é que está falando de lógica humana? Estamos falando do impossível de Deus. Quando fala do impossível de Deus, não há por que se preocupar. Então eu imagino aquele povo se prepara e olha, mas aquele rio, mas tudo bem, Deus falou, está falado. Ajeita as comidas, organiza tudo certinho para esta viagem e começa a caminhar na direção desse rio. Eu imagino os sacerdotes, cada um pegando lá da arca, a arca da aliança, a presença de Deus. Aonde tem a arca da aliança, tem a presença de Deus. Então a presença de Deus ali junto com eles. E eles pegam a arca e começam a caminhar na direção de um local sem saída. É como se você olhasse na frente e tivesse um paredão, algo gigante, um paredão ali de tantos metros de altura, todo de rocha. E alguém chega e diz assim, ó, Deus falou que vocês vão seguir aqui e nós vamos passar para o outro lado dessa rocha, caminhando aqui. É uma visão impossível, porque você vai olhar naquela rocha e vai dizer, mas não tem sentido. Ninguém passa. Como é que vai passar? Não, mas Deus é quem falou. E quando Deus falou, está falado. E aí, o incrível que Josué dá as ordens, em alguns versículos a mais ali, ele confirma, Deus deu. Deus deu aquela terra e nós vamos passar e vamos conquistar aquela terra. Sem nenhum temor, com toda certeza ele fala. E assim ele faz. E o povo prepara, obedece às ordens, como ele disse. E o mais interessante
é que diz assim, ó, e aquele que não obedecer às ordens, aquele que não acatar o que está sendo dito, será morto. É uma palavra muito forte, porque Deus, ele é o dono da vida. E se nós não acatar o que Deus nos ordena, realmente nós não estamos tendo parte com o dono da vida. Mas quando você acata, quando você se esforça, quando você faz tudo que está no seu alcance e você clama a Deus para que te dê mais sabedoria, Deus, me dê sabedoria para que eu faça aquilo que te agrada. Certamente Deus te abençoa com sabedoria para que você possa continuar conduzindo, caminhando e passando mensagens boas para o seu semelhante, dizendo coisas boas, coisas que edificam para as pessoas que você ama, para os seus amigos, para todas as pessoas que cruzarem pelo teu caminho ou ouvir a sua voz, mesmo de longe. E aqui nós observamos que aquele povo seguiu na fé, porque sabia que na frente tinha um Jordão. Mas como está escrito no versículo 3 do capítulo 3, no versículo 13 do capítulo 3, quando a planta dos pés daqueles que estão levando a arca, dos sacerdotes que estão levando a arca, tocarem nas águas, as águas serão cortadas. As águas do Rio Jordão serão cortadas. E assim aconteceu lá no versículo 15 do capítulo 3. Eles chegaram até a beira do Rio Jordão, que era a época de cheia, e tocou. Quando molhou os pés nas águas, as águas se abriram, as águas se amontoaram ao lado de cima e eles continuaram. Quando chegaram no meio do Rio Jordão, pararam firmes. E aí todo Israel passou a pés enxutos para o outro lado. Assim disse Deus: vocês passarão este rio. E assim aconteceu. Aqui ficou então mais esse vídeo aí do Bom Dia com Deus, parte 2 do vídeo do dia 24 de dezembro de 2023. Que Deus continue te abençoando e que a sua certeza nas palavras de Deus possa aumentar cada dia mais, para que você possa desfrutar de muitas experiências com Deus e dar testemunho de que Deus faz o impossível na vida daquele que acredita. Tenha um excelente domingo e festividade com a sua família, com seus amigos, de confraternização. Que seja um domingo abençoado, que você possa sentir a cada segundo neste domingo a presença de Deus contigo e com a sua família. Um abraço.